Voltei. Já fizeram lanchinho, farofinha completa. Precisa se alimentar bem. Vamos continuar o exercício. Põe um slide. Pessoal, olha aqui, ó. Mostra aqui. Esse foi o primeiro. Agora, olha que delícia essa parte. Marca a resposta. É para trabalhar. Sim. Não pode errar nenhuma conta. Ó. Hoje pode. Na prova, não. Já vou passar as respostas. Respondam primeiro. Quem está vendo a primeira vez vai demorar um pouquinho. Quem está vendo já a segunda vez tem que matar voando isso aí. Porque é um exercício bem fácil. Para quem já viu a matéria. Monta uma pastinha impressa, né? Não adianta ter no computador, porque a gente vai precisar do papel para trabalhar. Essa pastinha vai ficar grande também. Podemos responder? Então vamos lá. Ativo menos passivo ou ativo menos passivo exigível, tanto faz. Melhor passivo exigível, pode colocar aí do lado, fica melhor. É o quê? É o PL, é o patrimônio líquido. Isso aí. Olha empréstimo concedido. Cuidado, os apressadinhos na prova ler empréstimos já fala que é obrigação, mas o que é concedido? Você emprestou o dinheiro. Portanto, é um direito seu a receber. É do ativo. Olha aqui, gente. Para tudo. Vem cá. Meu, é muito legal contabilidade. A sua vida não tinha sentido nenhum sem esse modo. Era um grande vazio, sabe? Você vai ver só que vai ser a sua vida de agora em diante. Vai ter um significado. Olha o que é um artigo e uma preposição em contabilidade. Empréstimos. Isso aqui, nas próximas aulas e na prova, vai pegar e o pessoal erra bastante. Gente, eu pego dinheiro emprestado no banco, mas eu também posso emprestar dinheiro para uma outra empresa. Posso emprestar dinheiro até para os sócios. Portanto, empréstimos a... Olha o que faz duas letrinhas de nada, um artigo, uma preposição na prova de contabilidade. Que você nem percebe isso. Muda tudo eu trocar o A pelo D. Empréstimos a alguém, pode ser a um sócio, a uma empresa do grupo, empréstimos a alguém
é um direito, vai no ativo. É um empréstimo concedido. Olha só, isso é muito importante. Empréstimos de alguém, você foi pegar de alguém dinheiro emprestado. Portanto, é uma obrigação, é um passivo, é um empréstimo obtido. Olha só. Que também pode aparecer na prova, gente, empréstimos bancários. A contabilidade geral, eu não sou banco, então empréstimo bancário foi o banco que emprestou dinheiro. É uma dívida com o banco. Então eu tenho empréstimos de alguém, empréstimo obtido, empréstimos bancários, são do passivo. Empréstimos a alguém, empréstimos concedidos, são direitos, são do ativo. Precisa estar calmo no dia da prova, o que é um desafio, para poder resolver isso direitinho. Deu para anotar? Posso voltar para o exercício? Volta lá para o slide. Então, empréstimos concedidos, eu emprestei o dinheiro, é do ativo. Aluguéis a pagar. Fácil. Qual é o sobrenome? A pagar. Então não perde tempo. É conta de onde? Todo sobrenome a pagar é uma obrigação. Firma isso nos seus conceitos. Tá? Todo sobrenome a pagar é uma obrigação, é conta do passivo. Olha lá, acabei de falar, é o contrário do outro lá em cima. Empréstimos obtidos. Eu fui pegar dinheiro emprestado. É o quê? Passivo. Isso. E aplicações financeiras? Ativo é um direito, sem medo. Imóveis. É ativo, é um bem da empresa. Sim ou não? Estoque de matéria-prima. É um ativo. Qualquer estoque é um ativo. Cuidado, tem hora que o nome do estoque muda e vai mudar o imposto, concordam? Mas qualquer estoque, na aula de hoje, na primeira aula, qualquer estoque é conta do ativo. Então, dependendo da pergunta, eu vou perder tempo com certas coisas. Dependendo da pergunta, eu não vou perder tempo. Se a pergunta é o ativo, qualquer estoque entra no ativo. Se a pergunta é impostos, são impostos, aí eu vou ter que tomar cuidado com as nomenclaturas. Qualquer estoque é do ativo. Estoque de matéria-prima, estoque de produto acabado, estoque de mercadorias. Tá? Próxima qual é? Salários a pagar. Passivo, sobrenome a pagar é do passivo. Máquinas é do ativo. Riqueza própria, não falei ainda essa nomenclatura, mas ela é sinônima de algo que eu falei. Não é o capital social, não. A riqueza própria é o patrimônio líquido, tá? É o PL. O exercício é um aprendizado. Toda hora que a gente for fazer a questão da prova, é um aprendizado. Tá? Vou mostrar ferramentas daquela questão. E não só vou resolver para marcar, é a letra B. Não, a finalidade aqui é outra. Ferramentas, ativo. FGTS a pagar. É do passivo, uma obrigação. Deixa eu ver se tem mais ou não. Não. Pode tirar. Vamos começar. Aqui. Vem aqui para a lousa. Vamos lá. Presta atenção aqui. Nós temos o balanço patrimonial. Quem é o A? O ativo, formado por quem? Bens e direitos. E aqui eu tenho o passivo, formado por obrigações. E o patrimônio embaixo, patrimônio líquido, que é o capital próprio.
Quantas situações um balanço pode ter? Quantas? 3 situações. Tá? Lembra que eu falei? Uma empresa quebrada, falida, altamente endividada, o balanço tem que bater? Tem que bater. É uma situação delas. É uma das situações. Então, olha só. Eu tenho um ativo de 5 mil. Eu tenho dívidas de 2.000. Não, 2.500 vai dar 2.500, não vai ficar muito didático, não. De 2.000. Quanto é que é o capital próprio dessa empresa, o patrimônio líquido? 3.000. Total do ativo, 5.000. A primeira aula já tem balancinho. Total do passivo exigível mais o PL, 5.000 também. Pessoal, eu não tenho nada na lousa, mas eu pergunto, é uma boa empresa? Com nada que eu tenho na lousa, que não dá para explicar praticamente os detalhes de nada, é uma boa empresa? Sim, é uma boa empresa. Em que eu estou me prendendo com essa pouca informação? O meu ativo é maior do que o passivo. Meus bens e direitos são maiores que as minhas obrigações. Qual é o nome disso, gente? É uma situação líquida positiva, ativa, superavitária. Deixa eu ver aqui no material se tem todos os sinônimos. Tem. Olha lá, joga lá o slide. Olha lá, no teu material. O ativo é 2.400. É a mesma coisa, só mudou o número. O passivo é 1.900. Quanto é que sobrou de patrimônio líquido? Quem é esse 500? 2.400 menos 1.900, certo? O ativo é maior do que as dívidas ali, gente? Sim ou não? Sim. É uma situação líquida ativa, uma situação líquida positiva, uma situação líquida superavitária. Toda vez que o ativo é maior do que o passivo, o patrimônio líquido vai ser maior que zero. Sempre. Então, uma situação líquida positiva, ativa ou superavitária, quando o ativo é maior do que o passivo. Tudo sinônimo, é tudo sinônimo. Qualquer uma delas pode estar na resposta. Não precisa ter as 3, situação líquida ativa, positiva ou superavitária. Olha aqui uma coisa, gente. Jogo de cintura. Vocês estão vendo que eu estou mostrando desde o começo da primeirinha aula, que eu tenho vários nomes para a mesma coisa, né? Que eu tenho que tomar cuidado com as palavras também. Então, uma situação líquida positiva, o ativo é maior do que o passivo, certo? Aí a prova fala assim, o passivo é menor do que o ativo. Tá certo ou tá errado? Tá certo, gente. Perceberam? Tem que pensar, né? Eu tenho que analisar. Uma situação líquida positiva, o PL é maior que zero. A ESAF usa em alternativas quando é zero, já usou em provas. Mas ela escreve zero, nihil. O pessoal acha que é nenhuma das anteriores. Nem existe nenhuma das anteriores em prova. Nihil é uma expressão latina que quer dizer zero. É muito usada por peritos em laudos judiciais contábeis. Nihil é zero. Então, ele escreve zero, põe zero de bolinha, tanto faz. Então, o patrimônio líquido é maior que zero. Qualquer uma das 3, gente, qualquer uma é a resposta correta. Ele pode colocar essas 3 e falar que todas estão corretas? Pode, gente. Sem medo. Sem medo. É que a gente vem da escolinha da tia Maricotinha. Ai, não pode estar tudo certo. Muita informação. Imagina. Na prova, pode estar tudo errado. Cuidado, hein, gente. Vamos lá. A primeira situação, o ativo é maior do que o passivo. É uma situação líquida positiva. A segunda situação, gente, na prática, é meio impossível de acontecer. Mas, na teoria, nos livros contábeis, eu tenho em todos os livros. O ativo é 5.000, isso tudo está no material de vocês. O passivo é 5.000. Quem não pegou o material, pegue. Para ontem. Porque é importantíssimo para a gente ter sucesso aí na aula e render mais também. Gente, quanto é que é o PL agora?
Zero. Melhorou ou piorou a situação em relação à anterior? Piorou. Por quê? Qual é a tradução agora? Tudo que eu tenho é tudo que eu devo. Na prática é muito difícil ser exatamente o mesmo número, mas é uma situação líquida nula, quando o ativo é igual ao passivo. E o PL vai ser zero. Sempre que o ativo for igual ao passivo exigível, o PL vai ser zero? Sempre, sempre, sempre. Olha lá na nossa apostilinha, que eu deixei materialzinho aí para vocês. O ativo é 2.400. O passivo também é 2.400. Quanto é que é o patrimônio líquido? Zero. É uma situação líquida nula. Ou anotem, inexistência de riqueza própria. Inexistência de riqueza própria. Inexistência de riqueza própria. Qualquer nomenclatura, sim. Qual é que a prova mais gosta? As provas. A primeira não tem graça, a segunda não tem graça, a terceira tem graça para a prova. Na prática, é uma tragédia, que é a situação de muita empresa. Inclusive, eu sou da bandeirinha, vai prestar concurso público, ter férias, porque quem teve empresa e comércio, essas coisas todas, sabe o que é? Trabalhar de domingo a domingo a domingo a domingo. O ativo é 5.000, o passivo é 6.200. Olha lá. O ativo de uma empresa é 5.000. Eu tenho de dívidas 6.200. Quanto é que é meu PL agora? Matemática. 5 menos 6.200 menos 1.200. Presta atenção aqui num detalhe que muda da matemática. Na matemática a gente faz assim, menos 1.200, não é isso? Em contabilidade, ele fica desse jeito no balanço, entre parênteses. Tá? Atenção, o pessoal fala muita coisa errada. Toda conta que estiver no balanço, entre parênteses, a gente vai aprender durante o curso que tem no balanço inteiro isso. Toda conta que está entre parênteses no balanço, não é para chamar isso de conta negativa, pelo amor de Deus. Né? Em primeiro lugar, o que ela está mostrando? Que é para subtrair. Então, toda conta entre parênteses eu tenho que subtrair. Você vai fazer essa conta na prova. Subtrair. Toda conta entre parênteses tem um nome técnico. Ela é redutora ou retificadora. Então, nada de conta negativa, tá? Toda conta entre parênteses é chamada de conta redutora ou retificadora. Toda conta entre parênteses, ela está subtraindo. Lá na hora de fazer a conta, você vai subtrair 1.200 e não vai somar. Olha aqui uma coisa, balanço vai bater ou não vai? Vai, gente. Total do ativo, 5. Não é o passivo mais o PL aqui? Mas o PL não é menos? Quanto é que dá mais com menos na contabilidade, na matemática? Dá menos. 6.200 menos 1.200 dá os 5.000. Qual o nome disso? É uma situação líquida negativa. O que a prova adora? A nomenclatura, que está corretíssimo, passivo a descoberto. Passivo a descoberto. Tá certo falar isso, passivo a descoberto? Tá certinho, gente. Esse ativo aqui, olha no desenho para você entender. Esse ativo está cobrindo o passivo? Não está, não é suficiente. Ele está o quê? Descoberto em 1.200. O que está mostrando esse desenho? Que para cobrir essa dívida eu tenho que fazer o quê? Pegar todo o ativo, ele é suficiente todo o ativo? Não, mais os recursos próprios para poder cobrir o passivo. Tá? No passivo a descoberto, o ativo é menor que o passivo. E o PL é sempre menor que zero. Sempre.
Posso falar também que o passivo é maior do que o ativo. Sim? Do que bens, exatamente. Você está devendo mais do que você tem. Isso. Está faltando. Você não tem esse recurso. Está faltando esse recurso. Ó, bens mais direitos são menores. Gente, dá uma olhadinha aqui. Olha só. Num passivo a descoberto, apesar de ser primeira aula, isso aqui é muito sério para a prova. Num passivo a descoberto, o ativo é menor do que o passivo. Certo ou errado? Primeiro item, certo? O PL é menor que zero. Sempre vai ser menor que zero. O passivo é maior do que o ativo, posso falar isso? É a mesma coisa? Eu não saí do lugar. Os bens mais os direitos são menores que as obrigações. As obrigações são maiores que os bens e os direitos. Está tudo certo, gente. 2, 4, 5 itens ali. Portanto, tudo isso daqui está correto. Tudo, tudo. Por isso que é legal o desenho. Você olha no número e começa a interpretar. Não é para decorar maior e menor, não. É para entender a matéria. Isso é fundamental. Mostra o nosso exemplinho da apostila com outros números. Olha lá. O ativo é 2.400. O passivo é 3.900. Quanto é que é o PL? Pessoal, o PL não é 1.500. Estou perguntando em propósito. É menos 1.500. Tá? Quando o PL for 1.500, é a primeira situação. Menos 1.500 é a terceira situação. Não é a mesma coisa. Então, o PL é menos 1.500. Uma situação líquida passiva, deficitária, negativa, é um passivo a descoberto. Muito bem. Vamos trabalhar aqui. Pode colocar esse slide. Pessoal, abre um balanço no caderno. Vamos fazer conta? Vamos, sim. Sua aula agitada, sim, muito agitada. Abre um balanço. Gente, não precisa ser uma coisa enorme não, mas 6, 8 linhas no máximo. Empréstimo bancário é a última conta. Estão vendo esse enunciado que está aparecendo? Quem está com a apostila, quem está sem? Olha aí o enunciado. Já é tão importante fazer isso na primeira aula. É até um desafio para muitos aqui. Eu não vou perguntar uma coisinha só. Esse enunciado, gente, pode ter várias perguntas. Qual é o ativo desse enunciado? Quais são as dívidas desse enunciado? Vai fazendo. Primeira coisa, coloque as contas no lugar certo. Você achou esse enunciado grande? Não é. Não é grande, não. Tá? Vocês viram na nossa prova um enunciado de 20 e poucas contas. E não é dos maiores também. Então vamos começar com umas 10 primeiro. Coloque essas contas no lugar certo. Primeira coisa. Não vai perder tempo caixa escrevendo. Já coloca o número. Vamos treinar como se estivesse na prova. Qual é o lugar daquele 1.200? Apenas deixa tudo alinhado. Qual é o ativo da empresa? Qual é o total das dívidas da empresa? Quanto vai ser o PL que você vai achar por diferença? E classifica. É uma situação líquida positiva, nula ou um passivo a descoberto? Eu estou te fazendo 4 perguntas. E a prova pergunta o que ela quiser. Nós vamos pegar 3 enunciados diferentes agora.
Nós vamos montar 3 balanços. Monta o balanço todo e classifica a situação líquida. Se é positiva, se é nula. Mesmo na aula, já começa a largar a calculadora e começa a fazer a mão. Porque vocês precisam treinar definitivamente conta à mão. É um retrocesso, mas é assim na prova. Sim, sim. Se é para montar um balanço inteiro, sempre vai ter. Pode ser até 0, mas sempre vai ter, sim. Vocês estão vendo que tem contas já diferentes do exercício. A gente vai aprender contas em todas as aulas. Pessoal do direito, das humanas, sente muita dificuldade nas contas. Pessoal engenharia, das exatas, é muito mais fácil. Nada que o treino não traga para vocês. O verbo vai ser treinar o tempo todo. Todos vocês têm capacidade. Pessoal, vão fazendo, posso esperar todos terminarem e façam de novo em casa 50 vezes. Caixa, R$ 1.200. Conta de onde? Do ativo. Móveis e utensílios. Conta de onde? Vocês vão falar.
Do ativo, 2.300. Duplicatas a pagar. De onde? Do passivo, 1.700. Veículos. Ativo. Sempre toma cuidado. Ali até está com um pontilhado para cá e para lá. Mas na prova, gente, isso é importante. No alinhamento, porque você está sem a calculadora. Ordenados a pagar, salários a pagar, tanto faz. Passivo é uma obrigação, 2.000. Duplicatas a receber, ativo, 7.000. Treinar. Imóveis, ativo. Olha a Olimpíada tendo aí em Londres. É Phelps, né? Aquele nadador. Ele fica 12 horas por dia numa piscina, o ano inteiro. No ano passado, 2 dias ele não foi para a piscina. Um dia que ele tirou o dente do siso e um dia que tinha neve. Ele foi no aniversário dele, no Natal, em todas as datas. 12 horas, é uma loucura. Vê a quantidade de medalhas. É o exagero. Porque para ele, 1 segundo, gente, faz diferença. É uma realidade dele. A vida dele é isso. Então, quando eu falo 50 vezes que é exagero, não é não. A nossa vida é muito mais tranquila do que um atleta desses, que não vive. A vida dele é essa. Né? Então, aqui, gente, é a insistência. Nossa, a gente tem auditores aí da Receita, gente, de tudo que é área, que nunca viu. O engenheiro não viu contabilidade, não viu direito, está lá. Né? Quem fez direito não viu contabilidade, quem fez contabilidade não viu direito. Biólogos, psicólogos que não viram nada disso. Sabe? Tem pessoal da área médica, fisioterapeuta, está lá. É o treino. Coloquem, entendam isso. Obras de arte, é conta de onde? Do ativo, 13.000. O que mais? Instalações, balcão, frigorífico, as instalações, a lousa, a iluminação aqui. Instalações, o que eles são? Bens da empresa. Vão aonde? No ativo. 4.500. Eu não vou ter espaço aqui, tinha que fazer letra menor. Depois, impostos a recolher, onde eu ponho? Passivo. Olha o treino da aula toda aqui. IPTU a pagar. Não tem espaço, vou colocar aqui do lado. 650. E empréstimos bancários. Passivo. 2.100. Eu vou colocar aqui que eu quero explicar mais uma coisa. Empréstimo bancário. 2.100. Errou uma conta, errou o exercício inteiro? Sim. Pessoal, quanto dá o ativo agora? Quem somou? É questão prática, não tem 2 respostas. Não tem 2 interpretações. É uma só. Quanto? 51.000. É o ativo. Vou ter que amarrar o sapato. Quanto é que eu tenho de dívidas? Quem somou? 7.400. Isso aí, eu também tenho a minha sominha já feita. 7.400. Como é que eu chego no PL? O ativo menos as dívidas. O passivo exigível. Quanto dá 51 menos 7.400? 43.600. 43.600 mais 7.400 vai dar quanto? 51.000. Olha aqui. Anotem. Pessoal, que situação líquida é essa? É uma situação líquida positiva, ativa, superavitária. O ativo é maior do que o passivo. Quanto é que essa empresa está devendo? Vamos aproveitar o exercício e pôr no conceito. 7.400. É o passivo exigível dela. É o capital de terceiros. É o capital alheio. Tudo sinônimo. Vai pondo isso na cabeça. Não precisa ser agora.
mas tem que pôr. 7.400 é tudo que a empresa está devendo, é o total das obrigações, é o passivo exigível da empresa, é o capital de terceiros, é o capital alheio. Tanto faz. Tudo é 7.400, sinônimos. São as obrigações da empresa, o passivo exigível, o capital de terceiros, o capital alheio. E esse 43.600, pessoal, é primeira aula ainda. Aqui dentro tem muita coisa. Eu só falei uma coisa hoje. Qual foi? O capital social. Eu não estou falando que esse 43.600 é o capital social. 43.600 é o PL. É o capital próprio. Muita emoção pela frente. O que vocês vão perceber agora já? Já vai dar para perceber. Quando eu for fazer o segundo e o terceiro, cada vez mais eu vou ter mais agilidade. Acabem de conferir. Fazer de novo obrigatoriamente. Pega o segundo enunciado do material de vocês. Pode colocar depois na tela quando quiser. Abre outro balanço mais ou menos do mesmo tamanho. Muda tudo agora, gente. Esquece o primeiro que você fez. Abre um balanço aí de umas 8 linhas e vamos entender a segunda situação. Quanto é o ativo agora, quanto é que eu tenho de dívidas, quanto é que é o PL, que situação que esse enunciado está me dando. Vai mudar totalmente do primeiro. Sem medo e faz. Estudar, treinar, estudar, treinar. Toma posse. Tão legal. Você começa a viajar de avião. Tem o cartão vermelho Fidelidade da TAM. Começa a entrar em sala VIP. Gente, é tão lindo. Putz. Antes era baldeação lá na rodoviária. É tão legal uma sala VIP. Você se sente um cara rico ou uma mulher rica. Muito legal. Antes da posse, catraia. É o passado. Trem, metrô e ônibus. Hoje eu vim de metrô, era meu rodízio. Olhei para o lado, vi se não tinha nenhum aluno e entrei. Ai, que sufoco. Me jogaram para fora do metrô. Eu falei, meu, eu sou um cara que já tomei posse. O que é isso? Ai. Gente, eu tenho até o cartão Fidelidade do metrô, mas isso é escondido, esse cartão. O que aparece é o da TAM. É legal o nosso metrô, pena que é lotado. Eu queria um vagão só para mim. Esse metrô é muito bonito. De Nova York parece um filme de terror.
Verdade. De Buenos Aires também. Vai fazer um filme de terror fácil. Bonafonte, água chique. Já tomou posse? Então não pode tomar essa água. Essa água é para quem tomou posse. Quem não tomou tem que trazer do filtro de casa, no copinho. Tem que economizar. Montar o segundo. Começa. Outra coisa importante que é técnica. Se vocês olharem provas, tem lá 14 milhões, um monte de zero. Gente, bate o olho, analisa. Essa análise é importante até para matar a questão. Dá para cortar 3 zeros de todo mundo? 5 zeros. Quanto mais zeros eles colocam no enunciado, maiores são as suas chances de errar. Isso é técnica. Portanto, 14 mil, ali tem uns quebradinhos, né? Mas se fosse tudo 14 mil, 12 mil, assim, até poderia pôr 7,2, corta. Corta e trabalha com números menores. Ali eu vou evitar de fazer isso, tem uns quebrados. Veículos é conta de onde? Do ativo, 14 mil. Móveis e utensílios? Do ativo, 12 mil. Em máquinas? Às vezes separados, vem em grupo, tanto faz. Você tem que resolver tudo. Caixa, ativo também. Promissórias a pagar, passivo. Depois a gente vai falar de duplicata, de promissória. Impostos a pagar, passivo. E duplicatas a pagar, passivo também. Títulos a receber, ativo. Contas a receber, ativo. Tem que ter uma coerência, começo, meio, fim da matéria. Empréstimo bancário vai aonde? Passivo, 13.600. ICMS a recolher? 1.400. Quem somou, quanto é que deu o ativo? Isso, 48 mil. Pessoal, quanto é que eu tenho de dívidas? 59 mil de obrigações, de passivo exigível, de capital de terceiros, de capital alheio. Tanto faz. Quanto é que dá 48 menos 59? Menos 11 mil. Como é que eu coloco no balanço? Entre parênteses. Não é o passivo, mas o PL. Mas o PL não é menos? Quanto é que é mais com menos? Dá menos. Então, 59 menos 11, 48 mil. É um passivo a descoberto. Olha lá. Sim ou não? Sem medo, né? Não pode ter medo. Acaba de conferir da lousa. Vai ser legal um caderninho grande de contabilidade, ok? Nada de coisinha pequenininha. Ou um fichário com folhas para ir acrescentando. Que a gente vai fazendo exercícios com a solução a lousa inteira. Pessoal, faz o terceiro. Já coloquei o terceiro. Esse é o terceiro? É. Eu mudei a tela já. Volta lá para a tela. Teu material. A gente não está perdendo tempo aqui com o enunciado. Já está pronto. Faz. Monta. Consegue montar mais rápido? Consegue colocar as contas com mais facilidade no lugar? Essa é a intenção.
Deixa eu ver um negocinho aqui se tem no final. Ah, não, não vai ter não. Já vi. Podemos? Vamos lá? Imóveis 45 mil. Onde é que eu coloco? No ativo. Veículos do ativo. Tem ordem para colocar as contas no ativo? Tem. Isso é questão teórica e a gente vai aprender. Jamais você vai perder tempo na solução do exercício ficar procurando na ordem. Pelo amor de Deus. Ok? Então tá. Está esclarecido esse pequeno detalhe. Né? Estoque de mercadorias. Ativo. O que mais? Clientes. Cliente é sinônimo de quê? Duplicata receber. Terrenos. Ativo também. Marcas e patentes. Ativo, é um intangível, mas é ativo. Títulos a pagar. Obrigação, passivo. Aluguéis a pagar. Passivo também. IPI a recolher. Do passivo. Comissões a pagar. Passivo também. E fornecedores. Também é do passivo. Quanto deu ativo agora? Quem fez? 100 mil. E as dívidas? 100 mil. Quanto é PL? 0. Total? 100 mil. Situação líquida? Nula. Sim ou não? Fácil ou difícil? Facinho, facinho. Olha aqui uma coisa, gente. Acabem de anotar. Eu, particularmente, prefiro 1000 vezes fazer isso aqui. Matemática, faz a prova aqui de tudo. Uma questão de prova. Aqui, olha. Qual a situação líquida? A situação líquida é o patrimônio líquido. Aqui, inconcebível. Você não entende nem a pergunta. Pois é, se você não entender a pergunta, o que você vai procurar na resposta? Qual a situação líquida inconcebível? Olha só, agora não tem conta nenhuma para fazer. É mais fácil do que a gente está fazendo com conta? Eu não acho. Qual delas é uma situação líquida inconcebível? E outra coisa, o que quer dizer inconcebível, gente? É impossível de acontecer. Não tem como ser. Então, é importante entender a pergunta. O que é uma situação líquida inconcebível? Aquela que é impossível de acontecer. O PL pode ser igual ao ativo? Isso é possível ou não é possível? Letra B. O PL pode ser maior do que o ativo? Isso é possível ou não é possível? O PL pode ser menor que o ativo, o PL pode ser maior que o passivo exigível, o PL pode ser menor do que o passivo exigível. Quem ali é impossível de eu montar um balanço? Quem a alternativa seria? A B de bola? Mais alguma? D de dado? Mais alguma?
Essa questão não tem número, não tem cálculo. Um conselho, transforma, desenha. Você pode estar pensando que isso é possível e não é possível, ou o contrário. Sempre que cair uma questão desse tipo, desenha. Se eu não fiz a matéria, eu fiquei desenhando uma casinha com uma praia, que você não vai ter essa casinha na praia. Pronto, falei. Não estudou, não ganha brinde. Pessoal, até a gente vai explorar mais ainda. O PL pode ser igual ao ativo de uma empresa? O PL pode ser igual ao ativo de uma empresa? Pode. Quem anotou, quiser anotar. Quando eu abro a empresa. É um momento de segundos. O PL é igual ao ativo da empresa quando o sócio colocou 5 mil no caixa. Estão enxergando isso? Não vou falar de débito, não vou falar de crédito, não vou falar nada disso. Mas quando o sócio abre a empresa, ele colocou 5 mil. Assinou o contrato de 5 mil, o capital social, e entrou no caixa 5 mil. Então, quando eu abro a empresa, o PL é igual ao ativo. Não dura nada isso, porque já vai começar a rodar a empresa inteira. É possível? É possível. A pergunta é essa. É uma situação possível o PL ser igual ao ativo? Totalmente possível. O PL pode ser maior que o ativo. Vem para cá. Aqui eu escutei 2 respostas, a gente vai analisar isso. O PL... Olha a base da primeira aula. Você desenha, gente. Eu coloquei 5 mil, você coloca qualquer número que você quiser, bem didático. Coloca até 5, não precisa nem ser 5 mil. O PL pode ser maior que o ativo? Aula de hoje. O passivo é formado por... O que a gente aprendeu hoje? O passivo é formado por obrigações, dívidas. O mínimo do mínimo é não ter dívidas. Portanto, gente, aqui não existe menos dívida. Aqui o mínimo que suportaria é 0, concordam? Não é coerente? Ah, não pensei desta maneira. Pois é, então pensa, né? Então, o passivo é formado por obrigações. O mínimo é não ter obrigações. Aqui é 0, o mínimo. Isso aqui está fechando, gente? Impossível. Um PL nunca pode ser maior. Vou fazer todas. Um PL nunca pode ser maior do que um ativo inteiro. Agora, vamos lá. O PL pode ser menor que o ativo. O ativo é 8 mil, o PL é 5. Certo? Quanto é que é o passivo então, gente? É 3 mil. É possível? É possível. E olha uma coisa que se você ler, você vai falar, não, esses dois não pode, não, tem alguma coisa errada. O PL pode ser maior do que o passivo, ou o passivo pode ser maior do que o PL. Olha aqui. Se você ler, vai falar, caramba, isso aqui não é possível aceitar os dois. Sobe e desce. Olha aqui o que eu fiz. Peguei o 3, desci, peguei o 5, subi. O PL pode ser maior que o passivo exigível? 5 mil pode ser maior do que 3? Pode, gente. 8 menos 3 dá 5. Pode o contrário? Pode também, olha lá. O PL é 3, se o ativo é 8, então o passivo é 5. Uma empresa aceita um passivo menor do que o PL? Tranquilamente. Uma empresa aceita um passivo maior que o PL? Tranquilamente. Tranquilamente. E olha um detalhe nesse sobe e desce aqui, que se você ficar pensando com a cabeça vai ser muito confuso. Tanto o passivo maior do que o PL, quanto o passivo menor do que o PL, ou vice-versa, em ambos a situação líquida é o quê? Gente, aqui não ficou 5 mil positivo, e aqui não ficou 3 mil positivo, em ambos é uma situação líquida positiva. Cai na prova isso, o pessoal pira. Se o passivo é menor do que o PL, é a mesma situação líquida de um PL menor do que o passivo? Não pode ser isso tudo. Pode, gente. Aqui, ó, pode um estar em cima, outro estar embaixo. O PL pode ser maior ou menor do que o passivo. E em ambos
Sempre que o PL tiver um número positivo, vai ser sempre, não foi isso que a gente aprendeu hoje? Uma situação líquida positiva. Sempre, sempre, sempre. Belo treino. Sempre que o PL for maior que 0, eu vou ter uma situação líquida positiva. O PL não pode ser maior que um ativo inteiro. Ele não pode. Isso aqui ainda não. Vem para cá. O PL não pode ser maior que o ativo de uma empresa. Não, nunca. Gente, perguntinhas teóricas. Prática, teoria. A nossa aula vai ter muito isso. Vai ter teoria, vai ter prática. Tem aula que é muito mais prática do que teórica, tem aula que é muito mais teórica do que prática. Quem é o objeto da contabilidade que a gente aprendeu hoje na primeira aula? O patrimônio. Perfeito. Quem é o campo de aplicação e atuação da contabilidade? Que quem trabalha em contabilidade não faz a mínima ideia disso, porque isso aqui é um termo de acadêmico, né? O campo de aplicação e atuação da contabilidade é uma palavra que nem é do nosso dia a dia. É uma palavra chamada aziendas. Cai muito isso em prova? Não. Quando cai, todo mundo erra. Faz tempo que não perguntam isso? Faz. As questões vão e voltam, gente. Eu vivo o ano inteiro corrigindo provas. Pô, essa questão foi de 3 anos atrás. Concorda que o pessoal gosta muito da última prova? Eu também gosto, mas a próxima não vai ser igual à última. Concordam? Então, elas têm referências. As questões vão e voltam. Faz muito tempo que não perguntam sobre isso. Teve um tempo atrás aí que adoravam perguntar sobre isso. É uma questão, gente, que você gasta 30 segundos. E olha uma coisa interessante e incoerente na prova. Eu tenho aquela questão de 30 contas e eu tenho essa questãozinha de 30 segundos. Essa questão me dá maior trabalho, eu tenho que fazer. Então para com essa história de que cada questão é 3 minutos, que você não é bomba relógio, né? Tem questão que eu vou gastar mais tempo, eu preciso, gente, é humanamente impossível. E tem questão que eu vou gastar menos tempo. Mas no final da história, gente, essa questão vale mais ponto que essa, ela vale a mesma coisa. Concordam? Essa aqui vale 1 ponto. As questões maiores valem 2 pontos. Está escrito isso no edital? Não está. Tem peso de matéria. Mas estou falando lá dentro. Eu tenho 20 questões. As 20 valem a mesma coisa. Só que as 20 estão divididas como? Questões fáceis, médias e difíceis. Tá? Pondera isso. Uma questão dessa para quem estudou é 30 segundos. Para quem não estudou vai ficar viajando, pensando, imaginando, rezando e não vai matar nada. O campo de aplicação e atuação da contabilidade são as aziendas. É um termo de origem italiano, eles vieram de fazendas e hoje é um patrimônio administrado por pessoas. Um hospital, uma empresa, é um patrimônio cuidado, administrado por pessoas. Aqui, está aqui. Está no seu material. Coloca lá o slide. Então, gente, o campo de aplicação e atuação da contabilidade são as aziendas, termo de origem italiana que se originou de fazendas. Podemos entendê-la como um patrimônio administrado por pessoas com objetivos específicos. O campo de aplicação e atuação da contabilidade são as aziendas. Só isso, não precisa maiores decorebas, mas não misturem as coisas. O objeto da contabilidade é o patrimônio, o campo de aplicação são as aziendas. Guarda isso, são coisas diferentes.
Podemos ir adiante? Olha lá, do material da apostila. Começar um assunto que vai até a próxima aula. Próxima aula, todos com material impresso, darei visto nos cadernos. Sim. Bilhete para casa também é importante. Pode tirar daí e vem para cá. Técnicas contábeis. Quantas técnicas contábeis... Vou até tirar de lá que eu não quero ninguém colando. Quero tudo isso na cabeça. Quantas técnicas contábeis existem? 4 técnicas contábeis. Cuidado que esse assunto não é uma questão, são várias questões aqui. Várias. Técnica contábil é planejamento, é controle. Nada disso é técnica contábil. Cuidado. Sempre que caiu, eles colocavam planejamento, controle, administração. Nada disso é técnica contábil. Não precisa estar na ordem que eu vou escrever. Aproveita a aula que eu falo isso. Que tem aula que vocês vão ter que escutar. Guarde exatamente nessa ordem. Tá? Então, tanto faz a ordem. A primeira técnica contábil que fica mais fácil de explicar e a sequência lógica é a escrituração. Tudo na contabilidade tem que ser o quê? Escriturado. Tudo bem que hoje ela é informatizada, continua tendo a escrituração. Hoje, gente. Continua havendo o livro diário totalmente, só que ele é informatizado. Tanto é que antes, como é que era chamado o contador? Que se você chamar hoje, ele vai te bater. O contador era o guarda-livros, né? Porque tudo era guardado. Hoje também é, só que é informatizado. Você ocupa menos espaço, né? A escrituração é o registro. É o registro de tudo, gente. Tudo que acontece na empresa vai para a contabilidade. O que seria correto? Eu fiz uma entrevista com um candidato a uma vaga, isso tem a ver com a contabilidade? Eu fiz uma cotação de preços para comprar, isso tem a ver com a contabilidade? Isso vai para a contabilidade, essa cotação de preços? Não vai, gente. É o registro dos fatos contábeis. Registro dos fatos contábeis. Os fatos é tudo aquilo que altera a contabilidade. É o comprar, é o vender, é o pagar, é o receber. Eu fiz uma cotação de preços, alterou a contabilidade? Não. Agora, e na hora que eu fiz a compra? Que eu vou pagar à vista, a prazo, alterou a contabilidade. Isso é um fato contábil. Então, gente, é o que altera a contabilidade. Eu fiz uma entrevista com um candidato, não gostei dele e não contratei. Alterou a contabilidade? Não. Mas eu contratei um funcionário. Nem paguei ainda. Já vai para a contabilidade desde o primeiro dia ou não? Sim. Desde o primeiro dia, eu tenho o que perante esse funcionário que eu acabei de contratar? Obrigações. Se eu vou pagar daqui a um mês, não interessa. Mas eu já tenho o quê? O registro dele, lá na contabilidade. Além de livro de registro do funcionário, ele já é o quê? Perante a empresa, uma obrigação a pagar para o próximo mês. Se ele trabalhar uma semana, eu tenho contas para acertar com ele uma semana. Não interessa. Então, gente, a escrituração é o registro dos fatos contábeis. Eu tenho isso aqui na pedra, a história, né? Eu tenho desde a Bíblia. Toda a contabilidade veio de onde? Momento cultural, não vão perguntar isso na prova. Veio da igreja, gente. A igreja católica é fundamental aqui. Né? Muita riqueza, tinha que controlar tudo isso. De onde veio? Por mais que seja informatizada a contabilidade, ninguém chegou aos pés de um padre, o Frei Luca Pacioli, que inventou o débito e o crédito. De onde veio o débito e o crédito?
da Igreja Católica, controle da riqueza, né? Então, tudo isso, gente, você tem resquícios disso nas pedras. Hoje está informatizado. O que é escrituração? Registro dos fatos contábeis. A gente vai ter uma outra aula sobre isso. Onde os fatos contábeis são registrados fundamentalmente em vários livros, mas qual é o principal livro da contabilidade? Que a gente vai ter uma aula sobre ele. É o livro diário. Tem o livro caixa, o livro dos contas a pagar, contas a receber. O principal livro contábil é o livro diário. Ok? E o caixa 2? Caixa 2 não é livro contábil. Tá? Muito bem. É muito legal. Quando eu chego nas empresas, eu gosto assim. Você nunca, depois que você toma posse, você nunca chega numa empresa vestido de fiscal, né? Põe uma prancha de surf, um óculos escuro assim, aí de repente você abre, fiscal. Muito legal. Eu sempre vou disfarçadão. Aí você senta e toma um café. Aí você só vê a movimentação. Isso aqui é no caixa 2, tá? Isso aqui põe aqui. E você fica com aquela cara de paisagem, né? Daqui a pouco você levanta e abre a capa do Batman. Muito legal. Não tem nem como mentir. É legal. Essa empresa não é aqui. Aí tá com a camiseta da empresa e o crachá da empresa assim. Nossa. Isso é depois da posse, a gente conversa. Então, a escrituração é registro dos fatos contábeis. O livro é o livro diário. Sempre quando você quer fiscalizar, nesse ano que você quer fiscalizar, o rato comeu o livro. É uma coincidência imensa. Né? Teve uma enchente nessa data. Que coisa, né? Muito legal. Então, a escrituração é registro dos fatos contábeis. Quem é que tem que fazer prova? Problema seu. Quem tem que fazer prova é a sua empresa. Mantenha a prova em relação à sua empresa. Perdeu, extraviou, corre atrás. Porque quem tem que fazer a prova é a empresa. Ok? Escrituração, registro dos fatos contábeis. Segundo a técnica contábil, isso todos têm que saber, gente. Analista, auditor, técnicas contábeis. Agora, quem for fazer, por exemplo, analista não, mas o auditor e alguns fiscais sim, tem que fazer a disciplina de auditoria. É outra coisa, mas o que eu vou falar agora de auditoria, todos têm que saber. Isso pode ser perguntado em qualquer prova de contabilidade e ainda é básico. A auditoria é o quê? Uma técnica contábil. Qual é o papel da auditoria, gente? Fiscalizar. O que mais? O que mais? Gente, na verdade, a gente tem muito essa ideia da auditoria para fiscalizar. Quem vai fiscalizar são vocês, os fiscais. A auditoria tem um papel fundamental que, infelizmente, no Brasil não é bem aplicado. É a prevenção contra fraudes e erros. Não. A prevenção contra fraudes, a fraude é o quê? Intencional. Eu quero lesar a empresa. E o erro não é intencional. Então a palavra fiscalização não é bem aplicada em auditoria, porque a auditoria ela vai levantar isso através dos controles internos de uma empresa. Tem aula de auditoria só sobre esse assunto. Então, por isso que isso se confunde com fiscalizar, né? Porque tudo isso é feito através de questionários, através de várias visitas na empresa durante o ano, né? Então, o papel da auditoria é uma técnica contábil, cujo papel é a prevenção contra fraudes e erros. A fraude é intencional, o erro não. Ela vai avaliar os controles internos, através de levantamentos, de pesquisas, de questões, de correspondências, até para cruzar informações. Eu faço a compra da empresa. Você vai numa empresa, quem é que faz a cotação da empresa? Eu. Quem é que recebe a mercadoria? Eu também. Quem é que assina o cheque? Eu. Isso é um bom controle interno? Por isso que a gente tem tanta fraude por aí, inclusive em condomínio. Fica
milhões na mão de uma pessoa. Ah, aí você escuta, ele é meu parente, é o primeiro a te dar rasteira, né? Empresa familiar, eu já trabalhei em auditoria, é uma coisa impressionante. Não é um bom controle interno. E ele vai apontar isso, né? Vamos ter mais de uma pessoa responsabilizando por isso, por aquilo. O que a auditoria faz no final dos trabalhos? Ela emite o quê? O pessoal falou relatório. É um relatório, mas o nome desse relatório é um parecer. Sim. Como é que está usando? Relatório. O relatório, o parecer, se for seguir as últimas normas de auditoria, das sociedades anônimas. Vamos pôr aqui. Foi de 2010 esse? Sim, a isso que eu quero chegar. O relatório falar o termo mais correto, o relatório da auditoria antes parecer, emitido pelas sociedades anônimas, emitido pela auditoria perante as sociedades anônimas independentes, tem que ser de onde? Da auditoria, exatamente, da auditoria externa, ou o quê? Independente. Não. As sociedades anônimas de capital aberto são obrigadas a terem o quê? O parecer, vamos pôr no texto legal, aqui. Mostra esse slide. Artigo 177 da nossa Lei 6.404. As demonstrações financeiras das companhias abertas, são aquelas que têm ações na Bolsa, observarão ainda as normas expedidas pela CVM. O que é CVM? A Comissão de Valores Mobiliários. Ela fiscaliza as sociedades anônimas. E serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados. Cuidado, gente, que esse parágrafo já caiu várias vezes em prova, e ao invés de ser independente, ele trocou só essa palavra e colocou interno. Tá? Por isso que está grafado ali. São auditores independentes ou externos. Qual é a diferença do auditor externo para o auditor interno? Existem os dois. O auditor interno, ele é um funcionário da empresa, sim ou não? Ele faz parte da folha de pagamento da empresa, ele faz toda a auditoria, ele até auxilia os auditores externos quando estão fazendo seus trabalhos. Qualquer empresa pode ter um auditor interno, ok? Qualquer empresa pode contratar auditoria. Só que as sociedades anônimas de capital aberto são o quê? Obrigadas a terem o relatório, o parecer da auditoria, independente ou externa. A auditoria externa é uma empresa independente. Eu não tenho vínculos com o meu cliente. Então, a auditoria vai emitir um relatório, parecer o relatório sobre os seus trabalhos no final do período. É uma técnica contábil, a auditoria. Ok? É um nome moderno. Relatório. Ele entrou no lugar. Qualquer auditoria emite relatórios do antigo parecer. Porém, perante as sociedades anônimas, elas são obrigadas a terem auditoria externa ou independente. É o trabalho da auditoria, a conclusão do trabalho da auditoria é o parecer, que hoje é um relatório. É o final do trabalho da auditoria. Ok? É relatório. Continua sendo o mesmo texto. Eles mudam o nome, mas continua sendo o mesmo texto. Tanto parecer como chamar relatório, você tem o quê? Os trabalhos que foi feito do auditor concluído. As sociedades anônimas são obrigadas a terem o quê? O parecer, o relatório dos auditores independentes ou externos. Toma cuidado aqui, gente. Ninguém vai te explicar na prova o que é auditoria. Mas o que tem que saber na prova? A auditoria é o quê?
uma técnica contábil. E a auditoria, ela é obrigatória para quem? Mostra o slide. Para as companhias abertas. Que tipo de auditoria? Auditoria independente ou externa. Esse artigo 177, quem está fazendo aí um caderno mais organizado, vale a pena estar anotando no caderno. Tá? As sociedades anônimas de capital aberto são fiscalizadas pela CVM e são submetidas à auditoria externa ou independente, e não interna. A auditoria é a segunda técnica contábil. Qual seria uma terceira técnica contábil? A terceira técnica contábil seria análise de balanços ou análise das demonstrações financeiras. Isso cai para analista? Não. Isso cai para auditor? Cai. Todos têm que saber que a análise de balanços ou análise das demonstrações financeiras é o quê? É uma técnica contábil. Análise de balanços ou análise das demonstrações financeiras. É uma técnica contábil. Em que consiste isso? Pessoal, nós estamos elaborando o balanço patrimonial de uma empresa, o ativo, o passivo e o PL, certo? Quem é que fez o balanço? A contabilidade, ok? O que a gente faz depois do balanço? A gente vai analisar. A análise das demonstrações financeiras é obrigatória para alguma companhia, aberta ou fechada? Sim ou não? Ela não é obrigatória para ninguém. Ninguém é obrigado a fazer análise. A análise das demonstrações financeiras vai mostrar o desempenho da empresa. Em que sentido? Eu dou aula sobre isso. É um módulo só de análise de balanço. Qual é a liquidez? Qual é o endividamento da empresa? Qual é a rentabilidade da empresa? Qual é a lucratividade da empresa? Por que cai a análise de balanço na prova de auditor? Quer saber a verdade? Apenas para eliminar o candidato. Depois que você tomar posse, você não vai fazer nada disso. O problema da liquidez é da empresa, o endividamento é da empresa. Você tem que conhecer as demonstrações financeiras? Tem, mas você não vai analisar empresa nenhuma. E sabe como é que é essa aula, gente? Os analistas não vão precisar fazer, mas os auditores vão ter que fazer. São fórmulas, numerador e denominador. Fórmulas em todas as aulas. Dá mais 50 mais ou menos. A gente pega questões de prova, resolve. Cai em todas? Não, não cai todas não. Mas na última prova de auditor, das 20 questões, 2 eram de análise de balanço. E aquilo que eu sempre falo no curso que mais cai é o que mais caiu, que foram os índices de liquidez. Aqui, gente, para todos, análise de balanços ou análise das demonstrações financeiras é uma técnica contábil e ela vai analisar o desempenho da empresa. Não é obrigatória para ninguém, a empresa faz se ela quiser, não tem que colocar em relatório, em nota explicativa, em nada. Nada, nada, nada. Tá? Quais são as técnicas contábeis até agora? Volta aqui. Escrituração, auditoria, análise de balanços ou análise das demonstrações financeiras e a quarta e mais complexa, demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis. Mostra lá o slide. Técnicas contábeis. Isso todos têm que saber falar. Quais são as técnicas contábeis? Gente, não é administração, não é controle, tá? É a escrituração, auditoria, análise das demonstrações financeiras e as próprias demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis.
São 4 técnicas contábeis: escrituração, auditoria, análise das demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis. Dá uma olhadinha aqui. Qual foi a primeira coisa que aconteceu na contabilidade? Um fato contábil. A empresa comprou, vendeu, pagou, recebeu, veio o documento. Esse documento vai ter que ser o quê? Escriturado, a escrituração. Onde ele é escriturado? Isso vai ser importante para as próximas aulas. No livro diário. Olha lá. Da escrituração, eu vou fazer alguns quesitos, algumas peças, mas eu vou chegar onde? No balanço patrimonial. O ativo, o passivo e o PL. É só o balanço? Não. São as demonstrações financeiras. São vários quadros desse daqui. Então, as demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis, financeiras. Isso aqui vai ser matéria de várias aulas do curso. As demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis elas vão atender quem? Os interessados e as exigências legais. Então, as demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis, elas vão atender os interessados e as exigências legais. Quando a gente abre o jornal e tem aqueles balanços, aquelas demonstrações, aqueles quadros todos, de uma maneira resumida, quem é o grande interessado que quer saber como é que a empresa está indo, gente? Primeiro grande interessado, até antes do acionista, vamos colocar assim, sócios, proprietários, que podem até ser acionistas, com certeza. Entendam aqui, porque eu não vou colocar 30 linhas, toda a cúpula da empresa quer saber como a própria empresa está indo. Sócios, proprietários, diretores. Como nós podemos ter interesse numa empresa se nós formos o quê? Os acionistas. Na prática, a gente compra, não está por dentro de tudo, perde, ganha, mas perde do que ganha ultimamente, né? Acionistas. Quem é que deveria ser e não dar a mínima até a empresa quebrar e ficar com uma mão na frente e outra atrás, como foi no caso da nossa Varig, entre muitas outras empresas? Estou numa empresa grande, imagina que eu vou me preocupar com se estão recolhendo meu FGTS, meu INSS, a minha previdência privada que vai garantir toda a minha aposentadoria, até tudo virar pó e você viver de favor na casa de alguém. E você ganhava 15 mil como piloto. Isso é fato, conheço de perto. Portanto, gente, interessados, não na prática, mas deveriam, funcionários. Outro interessado que deveria prestar mais atenção e depois acaba levando N calote, de quem que eu compro a prazo e deveria prestar atenção nas minhas demonstrações? Fornecedores. Não tem ordem aqui não também. Quem é que eu vou pegar dinheiro emprestado? E esse sim, analisa bem, pelo menos para grandes empréstimos. Os bancos, instituições financeiras, né? Uma relação com os clientes. Portanto, pessoas interessadas nas demonstrações financeiras ou contábeis. Sócios proprietários, toda a cúpula da empresa, acionistas, funcionários, fornecedores, bancos, clientes. Essas são as pessoas interessadas.
nas demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis. Agora, isso aqui que vai ser desenvolvido em muitas aulas. Exigências legais. Hoje e na próxima aula, eu só quero que vocês saibam o nome, só o nome, porque a gente vai abrir item por item. Qual é a demonstração financeira? É uma exigência legal. E eu estou colocando aqui na importância que cai na prova, tanto de analista, auditor, qualquer fiscal aí. Qual é a demonstração que mais cai na prova de todas que a gente vai começar a aprender e desenvolver no curso inteiro? Foi a primeira que eu comecei a explicar. O balanço patrimonial. Vai ter mais aulas do balanço patrimonial? Lógico. Ou pensa que é só esse ativinho basiquinho, esse passivinho e esse PL? De jeito nenhum. Mas hoje, gente, primeira aula a gente já foi longe demais. Quem é o balanço patrimonial hoje? E tá certo, é isso. O ativo, o passivo e o PL. Dá para matar questões de prova só com isso, ativo, passivo e PL? Tranquilamente. Todas? Não. Vou ter que me aprofundar. Algumas? Sim, toda a prova, algumas. O ativo, passivo e patrimônio líquido. O balanço patrimonial, vão se acostumando com a sigla, que no começo da aula era novidade, agora não é mais, é o BP. Às vezes vem até abreviado na prova, ok? Quem é o BP? O balanço patrimonial. O que eu tenho no ativo, gente? Aula dada. Bens e direitos. O que eu tenho lá no meu passivo? As obrigações. O PL, o que ele é da empresa? Capital próprio da empresa. É nele que começa a empresa através da conta capital social. Muito bem, muito importante já para a primeira aula. Segunda demonstração que mais cai na prova, mais perguntam, vamos ter aula no começo do curso, depois mais para o final, de maneira mais avançada, a demonstração do resultado do exercício. Chamado DRE. Que tipo de pergunta eu vou fazer a DRE? Cai direto na prova. Mais do que uma pergunta até, numa única prova. Calcule o que da empresa? O que a DRE me informa? A gente vai ter aulas sobre isso. Ela informa o lucro ou prejuízo líquido. Só saibam isso por enquanto, que já é muita coisa da empresa. Cai questão teórica sobre isso. E já dá para matar com essas informaçõezinhas. O lucro ou prejuízo líquido da empresa. Tá? A demonstração do resultado do exercício trabalha com o lucro ou prejuízo líquido da empresa. Gente, o que é que eu tenho no balanço, que eu já sei falar? Bens, direitos e obrigações. Quem é que eu tenho no resultado que eu ainda vou aprender? Despesas, custos, isso, e as receitas. É isso que eu tenho na DRE. É para estudar e começar a guardar. Então a DRE, o que é DRE, gente? Demonstração do resultado do exercício. Só fixa o nome. O que eu trabalho nela? As despesas, os custos e as receitas. O que ela me dá no final do dia, no final do mês e obrigatoriamente no final do ano? O lucro ou prejuízo líquido da empresa. É uma informação extremamente importante. Terceira demonstração. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Isso aqui a gente vai ver na contabilidade geral? Vai. Nossa contabilidade geral vai ser uma faculdade aqui. DLPA. Vai mesmo.
Eu pego aluno formado em contábeis que não vai saber fazer muita coisa que vocês vão saber fazer até a última aula. DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Ela vai trabalhar onde, gente? Ela vai trabalhar dentro do patrimônio líquido da empresa. Saibam que dentro do patrimônio líquido, você só sabe um negocinho. Qual é? Eu tenho o capital social. Mas eu também tenho o quê? Reservas. A gente vai aprender sobre isso. E os lucros ou prejuízos acumulados, que a gente vai aprender sobre isso e só vai aparecer o prejuízo. O lucro, a gente vai ter que dar uma destinação todinha para ele. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, chamado DLPA, trabalha dentro do patrimônio líquido da empresa. Tá? Quem é o patrimônio líquido da empresa? O capital social, as reservas, isso de maneira bem resumida, e os lucros ou prejuízos acumulados. É na DLPA... Nossa, isso aqui já caiu em prova e a resposta está na primeira aula. É na DLPA que eu vou dar um pedaço de lucro para quem? Que eu já até falei no nome aqui na aula. Para os acionistas, na forma de dividendos. Quem não estuda... Olha só, já dá para aproveitar isso da primeira aula. Caiu já em várias provas. Onde é que é calculado os dividendos? Que vem na cabeça de todo mundo. Na DRE. Não é na DRE. Não é. A gente vai entender por quê, vai chegar lá, mas saibam que os dividendos vão para os acionistas. E ele é calculado na... Ah, por quê? Porque é lei, gente. É lei. Qual é a nossa lei? Lei 6.404. Ah, poderia ser em outro lugar? Poderia. A lei colocou aqui. Por isso que a gente precisa ser imparcial e conhecer os aspectos da lei. Então, eu não estou acabando agora o assunto, mas está acabando a aula e eu vou parar aqui. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados trabalha com o PL da empresa. Dá para estudar isso para a próxima aula? O que eu tenho no PL? O capital social, as reservas, o lucro ou prejuízo. É nela que eu calculo os dividendos para os acionistas. Vimos muita coisa na aula de hoje. Refaz tudo, que eu vou pegar esse assunto, repetir novamente e ir mais fundo nele para a gente andar com a matéria. Então a gente se vê na próxima aula, com certeza, gente. Tchau, tchau.